Olá, pessoal. Nessa última aula aqui, eu separei algumas coisas que tem muita chance de aparecer na sua prova, mas que você tem que ver muito perto da prova. O mais perto possível, desde que não atrapalhe aí a sua rotina, né? Não sei como é que você está se preparando aí para fazer a prova, até que dia que você pretende estudar, mas isso aqui tem que ser visto bem próximo. Você pode ver a matéria, tentar fazer algumas questões sugeridas e tentar deixar isso aqui o mais claro possível na sua cabeça aí, e para isso tem que estar bem próximo da prova. Eu vou te mostrar a ideia é que você consiga entender o que está acontecendo sem ter que decorar nada, mas tem alguns detalhes, tem alguns coeficientes nas funções trigonométricas que, se você visse lá no início do ano, a hora que chegasse na hora da prova, você não ia lembrar qual que era o significado dele. Mas é aquilo que eu falei. Eu não gosto muito de que vocês fiquem decorando coisas, mas eu bolei aqui uma estratégia para que você, tendo contato com isso, bem próximo da prova, você consiga resolver qualquer questão que aparecer. É lógico que tem questões difíceis desse tema. Eu vou te ensinar também a filtrar essas questões. A ideia é te ensinar a olhar para uma questão de função trigonométrica e decidir se dá ou se não dá para fazer. E isso a gente consegue ver como é que funciona, tá? Então, bora para a aula, vamos ver aí como é que a gente consegue pensar nisso. Então, olha, gente, para a gente começar, a gente tem que entender como é que funciona a ideia do ciclo trigonométrico. Tem autor que chama de ciclo trigonométrico, tem autor que chama de circunferência trigonométrica, tem autor que gosta de chamar de círculo trigonométrico, é tudo a mesma ideia, tá? O que você precisa entender aqui? Primeira coisa que você precisa entender é que o ciclo trigonométrico ou círculo trigonométrico é uma circunferência unitária centrada na origem. Ah, Ju, como assim? Vou tentar te explicar. Olha, quando a gente fala que é uma circunferência unitária, significa que é uma circunferência de raio 1. Então, o raio da circunferência mede 1. Ah, Ju, 1 que é 1 centímetro? Não, não tem unidade, tá? É 1. Então, o raio aqui vai medir 1. Ela está centrada na origem. O que significa isso? Quer dizer que o centro dela tem coordenadas 0, 0. Beleza. Qual que é a grande vantagem da gente trabalhar com o ciclo trigonométrico? A vantagem é que a gente pode expandir a ideia que a gente tem de trigonometria, que fica restrita ao triângulo retângulo. Aqui a gente pode pensar em vários ângulos. Alguém pode olhar e falar assim, ah, Ju, já que é uma circunferência, a gente pode ir de 0 até 360. Sim, mas a gente pode ir além disso. Como assim? A gente pode estender isso aqui para o ângulo que a gente quiser. Eu posso pensar num ângulo de, por exemplo, 750 graus e querer descobrir algo a respeito desse ângulo. Pode ser que eu queira pensar num ângulo de 1.230 graus e querer saber algo a respeito desse ângulo. Eu posso dar quantas voltas eu quiser na circunferência trigonométrica. E aí o que acontece? A gente tem que fazer alguns combinados aqui. E o combinado é o seguinte: esse ponto que está aqui, vou chamar ele de ponto A. Esse ponto A tem coordenadas 1 e 0. Ah, Ju, como assim? Repara, o x desse ponto vale 1, porque o raio é 1, e o y vale 0. Esse ponto A, que tem coordenadas 1 e 0, ele é a origem de todos os arcos. Então, todos os arcos vão ter origem aqui. E aí tem um detalhe, a gente sempre vai medir arco no sentido anti-horário. Esse sentido anti-horário vai ser considerado o sentido positivo, tá? Então, a gente sempre vai medir aí no sentido anti-horário. Beleza, mas o que acontece? Aqui a gente tem os eixos, né? Só que a gente vai dar um significado diferente aqui. Por quê? Esse eixo vertical é onde a gente vai medir o seno do ângulo. E esse eixo horizontal é onde a gente vai medir o cosseno. Aí eu sei que você deve estar pensando, Ju, como assim? Não entendi muito bem o que você quis dizer com isso. Dá uma olhada. Por exemplo, imagina que eu pegue um arco que tem extremidade nesse ponto. Quando eu penso no ângulo, eu teria esse ângulo aqui, ó. Chamar esse ângulo aqui de alfa. Então, tá ali o meu ângulo alfa. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que a gente costuma fazer sempre. Eu vou vir aqui e eu vou fechar
um triângulo retângulo. Ah, Ju, como assim? Vou delimitar aqui um triângulo retângulo. Veja se você consegue enxergar aí. Fechei aqui um triângulo retângulo. Aí observa. A gente sabe que quando a gente está lidando com um triângulo retângulo, a gente pode pensar em seno, cosseno, tangente. Lembra, o raio aqui é 1. Ah, Ju, mas não é só aqui embaixo, não. Não. Qualquer lugar que você medir o raio vai ter que ser 1. E aí, eu posso usar, por exemplo, cosseno de alfa ou seno de alfa. Tanto faz, tá? Vou fazer com os dois aqui. Dá uma olhada. Esse cateto que está aqui é o cateto oposto ao ângulo alfa. Esse cateto que está aqui embaixo é o cateto que está grudado no ângulo alfa. A gente chama de cateto adjacente. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar umas letras. Vou chamar esse ponto aqui de O, vou chamar esse ponto aqui de P e vou chamar esse ponto aqui de M. Eu quero vir ali e fazer, por exemplo, seno de alfa. O que vai ser seno de alfa? Seno de alfa vai ser cateto oposto, que no caso é o segmento PM, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, eu acabo de descobrir que o seno de alfa é igual a PM. Então, esse pedaço que está aqui representa o seno do ângulo alfa. Não é coincidência, tá, gente? Lembra do que eu falei? A gente vai medir o seno no eixo Y. Dá uma olhada, ó. Aquele pedaço que eu acabei de descobrir ali tem o mesmo tamanho desse pedaço de cá. Então, esse pedaço aqui vai ser o seno de alfa. Ah, Ju, mas e se fosse um outro ângulo? Tanto faz, tá, gente? A gente sempre vai pensar no seno olhando no eixo vertical. Agora, eu posso fazer a mesma coisa, só que para o cosseno. Dá uma olhada, ó. O que seria cosseno de alfa? Cosseno de alfa seria cateto adjacente. O cateto que está grudado no alfa é o cateto OM, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, cosseno de alfa vai ser igual ao segmento OM. Então, tenta entender. Esse pedaço que está aqui, ele vai representar o cosseno do ângulo alfa. Então, primeira coisa que eu quero que você tenha conseguido absorver aqui dessa ideia que eu estou passando. Sempre que a gente quiser descobrir alguma coisa a respeito do seno ou do cosseno do ângulo, se eu tiver a extremidade do arco, eu consigo resolver isso. Você pega a extremidade, joga no eixo X, você vai descobrir quanto que vale o cosseno do ângulo. Pega a extremidade, leva até o eixo Y, você vai descobrir quanto que vale o seno do ângulo. Agora, daqui pode sair uma ideia importante também, que é o que a gente chama de relação trigonométrica fundamental. O que essa relação fala? Eu quero que você se concentre de novo nesse triângulo retângulo. Aqui é uma fórmula, tá, gente? Mas é uma fórmula que vem do Teorema de Pitágoras. Então, é bem importante que você saiba. Ela fala o seguinte. Pensa aqui no Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ficaria assim. 1 ao quadrado vai ser igual ao seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa. Organizando isso aqui, vai ser seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1. Essa relação, gente, é extremamente importante, tá? Ela fala que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Isso vale para qualquer ângulo, mas cuidado, tem que ser o mesmo ângulo, tá? Senão vai dar problema aqui. Ju, a gente vai ter que decorar essa fórmula? Gente, eventualmente isso aqui pode aparecer. Não é muito a temática do Enem. O Enem gosta mais que você saiba interpretar o que está acontecendo aqui quando a gente envolve uma função trigonométrica e a gente vai chegar lá. Mas vai se acostumando com essa ideia. A gente vai olhar para o eixo Y para poder pensar no seno e o eixo X para pensar no cosseno. Agora, uma das coisas mais importantes que você tem que saber para poder mexer com essa ideia de função trigonométrica, que é o seguinte. Aqui é 1, aqui é 1. Ju, como é que você sabe disso? Porque o raio é unitário. Aqui, ó, é menos 1,
e aqui é menos 1. O que eu preciso que você entenda? A gente vai olhar para o cosseno no eixo horizontal e para o seno no eixo vertical. O que eu preciso que você entenda? Que o cosseno de um ângulo, ele vai variar de menos 1 até 1. Ah, Ju, como assim? O maior valor que o cosseno de um ângulo pode assumir é 1. O menor valor que ele pode assumir é menos 1. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque o cosseno vai estar preso dentro daquela circunferência. Como ela tem raio unitário, ele vai variar de menos 1 até mais 1. Então, é extremamente importante que você entenda essa lógica. Por quê? Porque a gente vai falar sobre valor máximo e valor mínimo. Então, o cosseno de um ângulo, ele varia entre menos 1 e 1. Ah, Ju, sempre? Sempre. Não tem como extrapolar esses valores. Ah, mas e se for um ângulo muito grande? Gente, não importa quem seja o ângulo. Sempre vai variar de menos 1 até mais 1. O mesmo vai acontecer para o seno. Dá uma olhada, ó. O maior valor que o seno de um ângulo pode assumir é 1. E o menor valor que o seno de um ângulo pode assumir é menos 1. Então, vai variar aí, ó, de menos 1 até mais 1. Então, o seno de um ângulo varia de menos 1 até 1. Ó, uma dica. Só saber isso aqui já vai te ajudar a resolver muitos problemas envolvendo função trigonométrica. É lógico que eles podem te cobrar coisas mais elaboradas, mas isso aqui já é um bom caminho para que você entenda como é que funciona. E aí, vamos voltar aqui na ideia do círculo trigonométrico. Olha, o círculo trigonométrico, ele é dividido em 4 quadrantes. E esses 4 quadrantes são numerados no sentido anti-horário também. Então, esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante, aqui é o quarto quadrante. Aí, o que eu quero? Eu quero pensar na primeira volta. A primeira volta, ela vai de 0 graus até 360. Então, observa, aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180 graus, aqui é 270 graus e aqui é 360 graus. Então, uma volta completa vai de 0 até 360. O que eu quero que você entenda? É lógico que eu já falei, isso aqui não vai ficar restrito só à primeira volta. Eu posso dar quantas voltas eu quiser. Mas eu quero pensar primeiro nessa ideia da primeira volta. E pensando na primeira volta, o que acontece? Eu já consigo descobrir aí quanto que vale seno e cosseno desses arcos que estão nas extremidades. Por exemplo, imagina que eu quisesse descobrir quanto que vale seno de 0. Dá uma olhada. Seno de 0 graus. Seno de 0 graus é 0. Ah, Ju, como é que você sabe disso? Você tem que olhar aqui, ó, no eixo Y. Lembra, a gente vai medir o seno no eixo Y e vai medir o cosseno no eixo X. Então, se você pegar o 0 e jogar aqui, ó, ele vai bater na origem. Então, o seno de 0 vai ser 0. E o cosseno de 0? O cosseno de 0 é onde ele marca o X. Repara, tá pegando justamente aqui, e aqui mede 1. E aí, o cosseno de 0 vai ser 1. Então, o cosseno de 0 vai ser igual a 1. Ah, Ju, não entendi muito bem isso ainda. Calma que você vai entender, tá? Eu tô pensando nas extremidades. Eu quero agora que você olhe para esse ângulo de 90 graus. Imagina que eu quisesse descobrir quanto que vale seno de 90 graus. Lembra, o seno você olha no Y. Seno de 90 graus vai ser 1. Ah, Ju, por quê? Porque é onde bateu aqui no Y. Repara, o 90 já está sobre o Y. Mas é justamente ali que você vai olhar a medida do seno de 90. E o seno de 90 é 1. Ah, e se eu quisesse descobrir quanto que vale o cosseno de 90 graus? Para descobrir quanto que vale o cosseno de 90 graus, você joga lá no X. Se eu jogar aqui no X, ó, vai bater exatamente no 0. Então, o cosseno de 90 graus vale 0. Posso pensar a mesma coisa aqui para o 180. Ah, eu quero descobrir quanto que vale seno de 180 graus. Lembra,
para descobrir o seno, você joga lá no y. O seno de 180 vai ser 0. E o cosseno de 180? O cosseno de 180 vai ser onde bate no x. Então, vai ser menos 1. Se você não estiver entendendo muito bem isso aqui, o que eu preciso que você se conscientize aí é que a gente vai estar pegando pontos sobre a circunferência. Todo ponto sobre uma circunferência, ele vai ter coordenadas ali. Ele vai ter um valor no x e um valor no y. A gente está acostumado a olhar pares ordenados assim, ó, x e y. E tá tudo certo com isso. Mas pensando em trigonometria, a gente vai olhar os pares ordenados como sendo cosseno do ângulo e o seno do ângulo. Ah, Ju, como assim? Por exemplo, esse ponto, quais são as coordenadas dele? Quando o x vale 1, o y vale 0. Então, o cosseno do ângulo é 1, o seno do ângulo é 0. Sei lá, se eu pegar esse ponto, ó, quais são as coordenadas desse ponto? O x vale 0, o y vale 1. Isso quer dizer que o cosseno do ângulo vale 0 e o seno do ângulo vale 1. O mesmo acontece aqui, ó. Quais são as coordenadas desse ponto? O x vale menos 1, o y vale 0. Isso quer dizer que o cosseno do ângulo é menos 1 e o seno do ângulo vai ser igual a 0. É sempre nessa ordem, tá? Primeiro o x, depois o y. Então, é primeiro o cosseno, depois o seno. Por exemplo, aqui é a mesma ideia. Imagina que eu quisesse descobrir aqui, ó, quais são as coordenadas desse ponto. Esse ponto tem coordenadas. O x vale 0 e o y vale menos 1. Então, aqui é o cosseno do ângulo e aqui vai ser o seno do ângulo. Então, se eu quiser listar aqui, ó, como é que fica a minha situação? Seno de 270. Ah, Ju, você está colocando ao contrário. Tanto faz, tá? Na hora de eu olhar para o ponto, é importante você entender a ordem. Agora, na hora de eu escrever, eu posso escrever do jeito que eu achar melhor. Então, o seno de 270 vale menos 1. E o cosseno de 270 vale 0. Uma ideia parecida acontece aqui com 360. Aí eu quero que você preste bastante atenção para o ângulo de 0 graus e para o ângulo de 360. Ali são dois arcos que têm a mesma extremidade. Quando dois ou mais arcos têm a mesma extremidade, a gente chama de arcos côngruos. O nome é esquisito, né? Mas é esse nome mesmo. Arcos côngruos ou arcos congruentes, tanto faz. O que são arcos côngruos? São arcos que têm a mesma extremidade. E aí, o que acontece na prática? Se dois arcos têm a mesma extremidade, dois ou mais arcos, né? Eles vão ter o mesmo seno, o mesmo cosseno, a mesma tangente. Por quê? Porque o seno, o cosseno e a tangente só dependem da extremidade do arco. Então, se eles têm a mesma extremidade, obrigatoriamente, eles vão ter o mesmo valor de seno, o mesmo valor do cosseno. Tendo o mesmo seno e o mesmo cosseno, automaticamente vai ter a mesma tangente também. Aí você deve estar pensando, ah, Ju, mas é só o 0 e o 360 que tem a mesma extremidade. Gente, na primeira volta, sim, mas lembra, eu posso dar quantas voltas eu quiser. E aí, dando mais de uma volta, se as extremidades coincidirem, eu vou ter o mesmo seno, o mesmo cosseno e a mesma tangente. Eu sei que você deve estar pensando, Ju, não consigo enxergar isso. Vou te dar um exemplo. Sei lá, imagina que eu queira pensar em dois ângulos. Vou chamar um ângulo alfa aqui, que vai ser 90 graus. E um ângulo beta, que seja 450 graus. Repara, o ângulo de 90 graus, ele está na primeira volta. O ângulo de 450, ele está na segunda volta. Ah, Ju, como é que você sabe? Gente, a primeira volta vai de uma forma bem informal. A primeira volta, ele vai de 0 até 360. A segunda vai de 360 até 720. Mas aí o que eu quero que você entenda? O que seria o arco de 450 graus? Eu teria que dar uma volta completa. Depois de dar uma volta completa, eu já teria percorrido 360 graus. Para chegar em 450,
eu tenho que andar mais 90 graus. Então, essa extremidade também é a extremidade do arco de 450 graus. Só dele? Não. Eu vou ter infinitos arcos ali que vão bater na mesma extremidade. O que eu preciso que você entenda é, não importa se são 2, 3, 4, 10, 1 milhão de arcos. Se eles têm a mesma extremidade, eles vão ter o mesmo seno, vão ter o mesmo cosseno e vão ter a mesma tangente. Então, por exemplo, em geral a gente não é muito acostumado a lidar com esse ângulo de 450, mas o importante é que você saiba, ele tem o mesmo, como ele tem a mesma extremidade do 90, ele tem o mesmo seno, tem o mesmo cosseno e tem a mesma tangente. Eventualmente, se a gente precisar descobrir alguma coisa sobre ele, a gente consegue. Essa ideia é uma ideia que a gente usa de tentar pegar o arco e jogar ele para a primeira volta. Então, quando é um arco que você percebe que ele não está na primeira volta, a sua ideia tem que ser jogar esse arco para a primeira volta, para conseguir entender como que funciona. Eu vou entrar em mais detalhes sobre esses arcos côngruos, sobre redução ao primeiro quadrante, algumas coisas básicas que você tem que saber fazer. Mas primeiro, eu quero te provar essa ideia que está aqui. Eu quero te mostrar que saber que tanto seno quanto cosseno são funções limitadas, são valores que vão ficar dentro de um intervalo, faz com que a gente consiga enxergar qual é o maior valor possível de uma função trigonométrica e qual é o menor valor possível para uma função trigonométrica que envolva seno ou cosseno. E é isso que tem mais chance de aparecer na sua prova. É lógico que tem várias outras coisas, mas essa é a parte mais importante que você tem que saber. Então, antes mesmo da gente aprofundar aí na questão dos ângulos, eu quero te mostrar como é que funciona essa análise que você pode fazer. Então, vamos lá. A primeira função que eu vou te mostrar aqui é a função seno. Na prática, você vai ver que para a função cosseno é uma coisa muito parecida, tá? Mas vamos ver como é que funciona isso. A primeira ideia que você tem que saber é o seguinte, a gente agora está pensando numa função, tá? Esquece um pouco o ciclo trigonométrico, vamos imaginar uma função. A ideia da função é você associar um valor real a um outro valor real, formando assim um par ordenado. Então, esquece um pouco a ideia do ciclo trigonométrico e vamos pensar na ideia de função. Então, é bem o que eu coloquei aí, ó. A cada número real x do ciclo trigonométrico está associado um único número real seno de x, que é a ordenada do ponto P, associado a x no ciclo. Ah, Ju, não entendi muito bem. Vamos pensar. O domínio dessa função são todos os números reais, ou seja, eu posso calcular o seno de qualquer número, tá? E a função é essa, ó. Y é igual a f de x, que é igual ao seno de x. Então, imagina a minha função com esse jeitão aqui, ó. F de x igual a seno de x. Repara, é uma função simples, tá? Não tem ninguém multiplicando, não tem ninguém somando, subtraindo, é uma função bem simples. Y igual ao seno de x. Ou, para quem preferir, f de x igual ao seno de x, que é a mesma ideia. Aí, eu quero pensar agora um pouco na ideia do gráfico. A gente já sabe sobre isso. Lembra, o gráfico é a função. Então, o gráfico ele é formado por uma infinidade de pares ordenados que obedecem à expressão, que obedecem à lei de formação da função e que aí vão dando forma para o nosso gráfico. Para a gente começar, eu peguei aqui só imaginando a primeira volta. Repara que eu coloquei 0 e 2π. Por que eu estou fazendo isso? Porque geralmente a gente vai usar aqui em radianos. Por quê? Porque é mais prático para nós. Lembra aí, π radianos equivale a 180 graus. 2π radianos, 360. Então, eu estou pensando ali no intervalo que vai de 0 até 360. Agora, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te mostrar aqui com essa animação, tá? Repara, aqui a gente está dividido em 4 quadrantes. Confere aí para mim, ó, 4 quadrantes. Eu quero ver como é que vai ficar o desenvolvimento aqui, ó, no primeiro quadrante. Dá uma olhada. Vê se você consegue acompanhar aí. À medida que o valor do ângulo está aumentando, o valor do seno está aumentando também. Ah, Ju, não percebi. Olha aí de novo.
De 0 até π sobre 2, ou seja, de 0 até 90, eu estou aumentando o valor do ângulo. E o valor do seno está aumentando. Está aumentando de quanto até quanto? De 0 até 1. Lembra que para mim, ó, seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1. Beleza, isso é a variação do primeiro quadrante. Ju, eu tenho que decorar isso? Não, você tem que entender. A partir do momento que você entende que a gente olha para o seno no eixo vertical, né, no y, você consegue entender essa ideia. Vamos dar uma olhada aqui no segundo quadrante. Aqui eu coloquei um resuminho, ó. Quando x cresce de 0 até π sobre 2, o seno de x cresce de 0 até 1. Agora, dá uma olhada no segundo quadrante, ó. Aqui o que vai acontecer? À medida que o valor do x for aumentando, ou seja, à medida que for aumentando o ângulo, vai diminuindo o valor do seno. O seno, ele vai diminuir de 1 até 0. Ah, Ju, não consigo ver isso. Dá uma olhada aí, ó. O valor do ângulo vai aumentando aqui. Estou aumentando o valor do ângulo, ó, de 90 até 180. E ao fazer isso, o valor do seno diminui, ó. À medida que eu vou aumentando o valor do ângulo, o valor do meu seno vai diminuindo. Confere. Seno de 90 graus é 1. Seno de 180 é 0. Então, observa, ó. Quando x cresce de π sobre 2, né, de 90 até 180, o seno de x decresce de 1 para 0. Agora, dá uma olhada aqui para esse terceiro quadrante. Olha o que está acontecendo. O valor do ângulo continua aumentando, está aumentando de 180 para 270. E o valor do seno está diminuindo, de 0 para menos 1. Ju, não enxerguei. Olha aí de novo, ó. Eu estou aumentando o valor do ângulo e o valor do seno está diminuindo. Lembra aí, seno de π, ou seja, seno de 180, você olha lá no y, é 0. E o seno de 270, o seno de 270 é menos 1. Então, observa, quando x cresce de π até 3π sobre 2, ou seja, de 180 até 270, o valor do seno vai decrescer de 0 para menos 1. Olha agora o quarto quadrante. O quarto quadrante, ó, o valor do ângulo vai aumentar, porque vai de 270 até 360. Olha o que acontece, ó. Eu estou aumentando o valor do ângulo e o valor do seno também está aumentando. Está indo de menos 1 para 0. Ju, não enxerguei. Olha de novo. Eu tô aumentando aqui o valor do ângulo e o valor do seno está aumentando também. Aí você deve estar pensando, tá, Ju, mas eu não estou entendendo muito bem onde é que a gente vai chegar com isso. Eu tenho que decorar essas paradinhas aí? Gente, de jeito nenhum. A ideia é você entender o que está acontecendo. De uma maneira prática, o que eu mais preciso que você entenda é: o seno ele está limitado. O maior valor que ele pode assumir é 1, que é quando o ângulo for de 90. O menor valor que ele pode assumir é menos 1, que é quando o ângulo é de 270. Lembrando que tem os múltiplos, né? Mas, pensando na primeira volta, o valor máximo do seno ocorre quando o ângulo é de 90 graus e o valor mínimo do seno ocorre quando o ângulo é de 270. Agora, a gente pode pensar numa cara para o gráfico da função seno. Gente, tanto a função seno quanto a função cosseno são funções periódicas. O formato, de uma maneira bem informal, tá? O formato do gráfico ele vai se repetindo. Por quê? Porque de tempos em tempos os valores se repetem. E repetem por quê? Por causa da ideia dos arcos côngruos. Se dois ou mais arcos têm a mesma extremidade, eles têm o mesmo seno, o mesmo cosseno, a mesma tangente. E aí, como esses valores se repetem, o formato do gráfico vai se repetir também. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela. Dá uma olhada aí, ó. Coloquei aqui alguns valores para o x. E agora eu quero pensar como é que vai ficar o seno de x. Ó, seno de 0 é 0. Seno de 90 graus é 1. Seno de 180 graus é 0.
Seno de 270 é menos 1. E, por fim, seno de 2π, que é 360, vai ser zero. Agora eu quero pensar como é que vai ficar esse gráfico. Dá uma olhadinha, ó. Aqui tem um plano cartesiano, tudo marcadinho direitinho. Agora eu vou colocar esses pontos, ó. O primeiro ponto é 0 e 0. Quando o x é 0, o y é 0. É esse pontinho que está aqui. Depois, quando o x é π sobre 2, o y é 1. É esse ponto, ó. Quando o x é π sobre 2, o y é 1. Depois, quando o x é π, o y é 0. Depois, quando o x é 3π sobre 2, o y é menos 1. E, finalmente, quando o x é 2π, ou seja, quando o arco é de 360, o seno de 360 vai ser zero. O que vai ser o gráfico, gente? Vai ser uma curva que vai passar por esses pontos aqui. Olha como é que fica a ideia dessa curva. É esse gráfico que está aí, ó. Esse é o gráfico da função y igual a seno de x, no intervalo que vai de 0 até 2π. Agora, tenta entender. Esse comportamento da função vai se repetir de 2π em 2π. Se eu pegar lá de 0 até 4π, eu vou ter só que continuar essa função. Por quê? Porque se trata de uma função periódica. E é justamente pelo fato de ser uma função periódica que a gente consegue prever o comportamento dela. Aí observa, ó, o domínio. O domínio vai de 0 até 2π. E a imagem? Como é que a gente olha a imagem de uma função qualquer? Você tem que ir do menor valor que a função assume até o maior valor que a função assume. O menor valor que essa função assume é menos 1. E o maior valor que a função assume é 1. Aqui algumas observações mais técnicas, tá? A gente chama o gráfico da função seno de senoide. A senoide se repete nos infinitos intervalos, todos de amplitude 2π. É aquela ideia que eu falei de ser uma função periódica. De 2π em 2π, o formato da função vai se repetir. Repara, ó, de menos 4π a 2π, de 2π a 0 e assim por diante. O período da função é 2π. É de uma maneira bem informal, tá? Bem informal, tá, gente? Esse período é como se fosse o tempo que demora para o gráfico se repetir. Mas, ó, tô falando isso de uma forma bem informal, tá? A imagem a gente já viu que vai de menos 1 até 1. E aí a gente consegue pensar em algumas coisas, tá? Dá uma olhada agora para um gráfico um pouco mais estendido. Aqui, ó, dá uma olhada, tá indo de 2π de menos 2π, né, até 2π. Aqui a gente vai ter duas formações completas da função. Confere aí, ó. Eu quero que você foque bem no formato do gráfico. Esse formato do gráfico, ele vai se repetindo e vai continuar se repetindo indefinidamente. Lembra que eu falei que a ideia do cosseno é muito parecida? É a mesma ideia, tá? A gente vai ter lá pares ordenados, a nossa função, pensando de uma forma simplificada, vai ser y igual a cosseno de x, e aí a gente vai conseguir pensar do mesmo jeito. Olha aí, ó, imagina essa função, f de x igual a cosseno de x. Os pares ordenados agora vão ser da forma x e cosseno de x. Ó, mesmas observações agora, tá? Eu vou olhar em cada um dos quadrantes como é que fica a variação dos valores aí do cosseno. Dá uma olhada. No primeiro quadrante aqui, à medida que eu vou aumentando o valor do ângulo, o valor do cosseno vai diminuindo. Ju, como assim? Lembra, cosseno de 0 é 1. Cosseno de 90 é 0. Então, à medida que vai aumentando o valor do ângulo, o valor do cosseno vai diminuindo no primeiro quadrante. Ah, Ju, eu não enxerguei isso. Olha aí de novo, ó. Tá aumentando o valor do ângulo, o valor do cosseno está diminuindo. Então, quando o valor de x cresce, né, de 0 até 90 graus, o valor do cosseno vai diminuir de 1 para 0. Agora, vamos dar uma olhadinha no segundo quadrante, ó. Eu vou continuar aumentando o valor do ângulo. Vou aumentar de 90, que é π sobre 2, até π. E o valor do cosseno vai diminuir.
de 0 até menos 1. Confere, ó. Eu estou aumentando aqui o valor do ângulo e o valor do cosseno está indo de 0 até menos 1. Lembra, cosseno de 180 é menos 1. De novo, você pode falar, Ju, eu não vi. Olha aí mais uma vez na animação, ó. Tá vendo? À medida que o valor do ângulo está aumentando, o valor do cosseno está diminuindo. Então, quando o x cresce de π sobre 2 até π, o valor do cosseno decresce de 0 até menos 1. Olha agora o terceiro quadrante. O terceiro quadrante, o ângulo vai aumentar de 180, que é π, até 270. E o valor do cosseno vai aumentar de menos 1 até 0. Lembra que o cosseno a gente olha no eixo x. Confere aí, ó. Eu estou aumentando o valor do ângulo e o valor do cosseno está aumentando. Quando o x cresce de π até 3π sobre 2, ou seja, de 180 até 270, o cosseno está aumentando também. Quarto e último quadrante aqui, ó. Eu vou continuar aumentando o valor do ângulo. E agora o valor do cosseno, aqui é 0, né? O valor do cosseno vai crescer de 0 até 1. Confere aí, ó. Olha lá, a setinha que está aí de roxo ou de azul indica que o ângulo está aumentando e o valor do cosseno está aumentando também. Agora a gente tem que tentar pensar nisso no plano cartesiano, né? Como é que vai ficar um gráfico disso? Lembrando, gente, que não é a ideia de decorar essas coisas, tá? É você entender. Vou fazer uma tabelinha aqui, vou colocar os mesmos ângulos, tá? Lá nas extremidades, 0, 90, 180, 270, 360. Confere aí, ó. E aqui, observa, ó, quando o x é 0, o cosseno de 0 é 1. Quando o x é 90, o cosseno de 90 é 0. Ah, Ju, e se eu não decorar isso? Você não vai decorar, você vai pensar no círculo trigonométrico e vai imaginar. Tá lá no 90, eu quero jogar no x. O 90 vai bater exatamente no 0, então cosseno de 90 é 0. Cosseno de 180 é menos 1. De 270 é 0. E de 360 é 1. E aí a gente pode pensar na ideia lá do nosso gráfico. Dá uma olhada, ó, vou marcar esses pontos, tá? Imagina, quando o x é 0, o y é 1. Vai marcar um pontinho aqui. Quando o x é π sobre 2, o y é 0, um pontinho aqui. Quando o x é π, o y, que é a função, vale menos 1. Vai ser aqui embaixo, ó. Depois, quando o x é 3π sobre 2, o y é 0, um pontinho aqui. E por último, quando o x é 2π, o y é 1, lá em cima, ó. Repara, o gráfico vai ter que pegar esses pontos. Vai ser uma curva desse jeito. Olhando assim, você pode achar meio estranho, né? Mas é porque eu estou pegando uma parte aí dessa função. E lembra, o cosseno também é uma função periódica. Esse pedaço vai se repetir indefinidamente. De 2π em 2π. Vai sempre se repetir. É a ideia do período, tá? O período dessa função aqui vai ser 2π. Ah, Ju, o período vai ser sempre 2π? Depende. Se for uma função simples, seno de x, cosseno de x, o período vai ser 2π. Existem estruturas que podem mexer no período, e aí a gente vai chegar lá. Mas dá uma olhada, ó. O domínio vai de 0 até 2π, e a imagem é o menor valor que a função assume até o maior valor que a função assume. O menor valor é menos 1, o maior valor vai ser 1. Então, esse é o gráfico, né, da função cosseno. A gente tem aquelas mesmas conclusões que a gente pode tirar aqui. Dá uma olhada. O gráfico a gente chama de cossenoide. É um nome estranho, mas é o nome do gráfico, tá? A cossenoide se repete nos infinitos intervalos todos de amplitude 2π. Mais uma vez, é a ideia de que a função ela é periódica. O período é igual a 2π, a gente já falou sobre isso. E o conjunto imagem é a menor imagem que a função assume até a maior. Então, menos 1 até 1. Por mais inocente que isso possa parecer,
Essa, gente, é a parte mais importante que eu preciso que vocês guardem. O seno varia de -1 até 1 e o cosseno também varia de -1 até 1. Para descobrir valor máximo, valor mínimo de função trigonométrica, é essa a ideia que tem que estar na sua cabeça. Agora, vamos dar uma olhada num gráfico um pouquinho mais completo, tá? Aqui foram colocados 2 períodos completos, ó, de -2π até 0 e de 0 até 2π. Uma dúvida que pode estar na sua cabeça, Ju, não faz sentido pensar em ângulo negativo. Em trigonometria faz. Essa ideia do negativo é só te mostrar que a gente mediu o ângulo no sentido que não é o sentido tradicional. O sentido convencional é o sentido anti-horário. Se eu meço o arco no sentido horário, ele vai ser negativo, tá? Então não tem problema nenhum. Mas dá uma olhada, o formato do gráfico é esse aí. Alguém pode olhar e falar assim, Ju, tem uma parte aqui que parece um seno, né? Sim, a diferença é só que eles estão deslocados, tá? Mas toma bastante cuidado. Ah, como é que eu vou saber se é seno ou cosseno? Então, você consegue perceber isso pelos valores que ele te deu. Por exemplo, aqui fala que quando x é 0, a função vale 1. Você sabe que seno de 0 não é 1. Seno de 0 é 0, não pode ser o seno. Agora, cosseno de 0 é 1. Então, a gente consegue analisar algumas coisas assim. Mas, geralmente, ele te dá a função, tá? Olha, agora que você já entendeu um pouco como é que funciona a ideia da função, tanto a função seno quanto a função cosseno, eu quero te mostrar o que eles podem fazer. Nem sempre a função vai ser uma função simplesinha. Em geral, as funções têm um jeito um pouco diferente. É algo mais ou menos assim, ó. Y igual a A mais B vezes o seno de CX mais D. Aqui eu estou exagerando, tá? Mas é bem provável que você se depare com uma função um pouco mais elaborada. Seja ela uma função seno ou uma função cosseno, tá? A gente vai ver como é que funciona a ideia de cada um desses coeficientes. Mas não é nem de longe o que eu acho mais importante que você tem que saber para resolver problemas. O Enem pode te cobrar? Pode te cobrar e a gente vai ver como é que funciona. Mas não é a parte mais importante, tá? A parte mais importante, na minha opinião, é você saber primeiro interpretar a ideia do valor máximo e do valor mínimo. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Depois eu vou te mostrar exemplos de vestibular, inclusive exemplos do Enem. Mas imagina que você tem uma função desse jeito, ó. Y é igual a 2 mais 3 vezes o seno de 2x. Ah, Ju, mas apareceu um 2x aqui, o que eu faço? Depende, gente. Depende do que ele está te perguntando. E aí, tem 2 perguntas diferentes que ele pode te fazer. Ele pode chegar aqui para você e perguntar assim, olha, qual que é o valor máximo da minha função? Se ele te perguntar qual é o valor máximo ou qual é o valor mínimo da sua função, não pode pular a questão de jeito nenhum. Ah, Ju, como não? Isso aí é difícil. Não é. Se ele te perguntar só qual é o valor máximo ou qual é o valor mínimo, você não vai ter dificuldade para resolver. Por que que não? Você precisa entender aqui, ó. Você tem que olhar para essa função e pensar assim, essa função depende do seno de um ângulo. Não interessa quem está aqui dentro. Essa função depende do seno de um ângulo. Se a função depende do seno de um ângulo, ela tem um valor máximo, nesse caso aqui, porque ela só tem esse seno, né? Então, ela tem um valor máximo e tem um valor mínimo. Repara, por exemplo, o valor máximo que o seno pode ser é 1. Se o seno for 1, essa função vai ter valor máximo. Agora, se isso aqui for igual a -1, a minha função vai ter valor mínimo. Aí o que muita gente pensa? Ah, Ju, eu acho que eu entendi. A função vai ter valor máximo quando o seno for 1 e vai ter valor mínimo quando o seno for -1. Não, depende. Pode ser que coincida, mas pode ser que não coincida. Ah, Ju, como assim? Então como é que eu vou saber? Pois é, depende da estrutura da sua função. E a gente vai trabalhar isso. Mas, por exemplo, imagina que eu quisesse saber qual é o valor máximo dessa função. Eu pensaria assim, ó, o y vai ser máximo
quando o seno de 2x for máximo. Ou seja, quando o seno de 2x for igual a 1. E aí você vem aqui e pensa, ó. O que vai ser o meu y? Meu y vai ser igual a 2 mais 3 vezes o valor máximo do seno, que é 1. Então, y vai ser igual a 2 mais 3. O que dá o y, hein? 5. Esse aqui é o valor máximo da função. Então, olha, se ele te pedir o valor máximo ou o valor mínimo da função, em geral, você não vai ter dificuldades. O que você vai ter que tomar cuidado? Você vai ter que tomar cuidado com eventuais pegadinhas que ele pode colocar. E eu vou te mostrar como é que funciona. Ah, Ju, então quando é que fica difícil? Fica difícil quando ele te pergunta quem deve ser o x para que o valor seja máximo ou quem deve ser o x para que o valor seja mínimo. Aí dificulta um pouco, porque a gente vai ter que pensar em possibilidades, mas também não é nada que não seja possível de ser feito, tá? Eu vou te mostrar como é que funciona. Mas para essa parte de máximo e mínimo, você não vai ter dificuldade. É só ficar atento a pegadinhas que ele pode colocar. Ah, Ju, como assim pegadinha? É o que eu vou te mostrar agora. Por exemplo, imagina que eu te dê essa função aqui, te faço a mesma pergunta, quero saber qual que é o valor máximo. Aqui eu poderia ter calculado o valor mínimo também, eu não coloquei, mas eu posso colocar aqui, ó. O que seria o y mínimo nesse caso aqui de cima? O y seria mínimo quando o seno de 2x fosse o mínimo. O que é o mínimo? Menos 1. Então, seria algo assim, ó, y igual a 2 mais 3 vezes menos 1. Então, y seria igual a 2 menos 3. 2 menos 3 dá menos 1. Esse aqui seria o valor mínimo da função. Mas o que acontece? Por exemplo, imagina que você se depare com uma função tipo essa aqui de baixo. Eu quero que você olhe bem para a estrutura. Repara que tem um menos aqui. E esse menos vai ter a ver com a nossa interpretação. Por quê? Tenta pensar. Por exemplo, quando o meu seno for 1, alguém pode olhar e falar assim, Ju, mas é um seno esquisito. Gente, não importa, tá? Pode ser seno de qualquer coisa. O valor máximo que pode assumir ali é 1 e o valor mínimo é menos 1. Então, imagina que esse seno aqui seja igual a 1. Quando aqui for 1, vai ficar 6 menos 7 vezes 1, que vai dar 6 menos 7. Tudo bem. Agora, imagina o que acontece quando esse valor aqui for igual a menos 1. Por causa desse menos, vai ficar menos 7 vezes menos 1. Menos 7 vezes menos 1 vai dar mais 7. Então, aqui ocorre o contrário. Tenta entender. O y aqui vai ser máximo quando o seno for mínimo. Ou seja, quando o seno de πx sobre 2 for igual a menos 1. Tenta entender, ó, vai ficar algo assim. Y vai ser igual a 6 menos 7 vezes, no lugar do seno eu vou colocar menos 1. Então, y vai ser igual a 6, menos vezes menos dá mais. 7 vezes 1, 7. Então, y vai ser igual a quanto? 13. Esse aqui é o valor máximo da função. E ele ocorre quando o seno tem o valor mínimo. Ah, Ju, então não tem como decorar? Não tem como decorar. Cada caso você vai ter que analisar. Por quê? Porque depende da estrutura da sua função. Ah, Ju, e se eu quisesse saber o valor mínimo? Se você quisesse saber o valor mínimo, você ia ter que trocar o seno de πx sobre 2 por 1. Vem aqui e faz a troca, ó. Vai ficar y vai ser igual a 6 menos 7 vezes 1. Então, y vai ser igual a 6 menos 7. O que dá 6 menos 7? Menos 1. Esse aqui vai ser o valor mínimo. Então, não tem como decorar. É olhar situação por situação e pensar em cada tipo o que você vai ter que fazer. Às vezes, ele te dá com seno ou cosseno no denominador. E aí você vai ter que pensar também. Lembrando, eu dei exemplo aqui com seno, mas serviria do mesmo jeito para o cosseno. Tanto seno quanto cosseno, eles variam de menos 1 até 1. O que você tem que fazer? Você tem que parar e pensar o que ele quer e qual é a estrutura da sua função, antes de sair afirmando, ah,
O valor vai ser máximo quando o seno ou cosseno for máximo. Ou então, o valor vai ser mínimo quando o seno ou cosseno for mínimo. Não é assim que funciona. Cada caso é de um jeito e você tem que analisar. Agora, vamos dar uma olhada em alguns exemplos de vestibular para você ver que o que eu estou falando aqui não é mentira. Às vezes, a única coisa que você tem que saber fazer é calcular valor máximo ou valor mínimo. Então, vamos dar uma olhada no primeiro exemplo. Olha, esse primeiro exemplo que eu coloquei aqui, eu não tenho muito receio de você errar, porque aqui ele pede as duas coisas. Meu medo é quando ele te pede uma coisa só e você se confundir, tá? Aqui não tem nenhuma pegadinha, não tem nada, vai ser bem tranquilo. Só quero te mostrar que eles podem te cobrar algo assim. Ah, Ju, mas e o Enem? O Enem também. O Enem já fez isso, tá? Mas vamos lá. A questão fala assim: uma gráfica que confeccionou material de campanha determina o custo unitário de um de seus produtos em reais de acordo com a lei. Custo em função do tempo é 200 mais 120 vezes o seno de π vezes t sobre 2, com t medido em horas de trabalho. Assim, os custos máximo e mínimo desse produto são. Então, ele quer saber quanto que vale o custo máximo e quanto que vale o custo mínimo para a produção desse produto que está aqui. Observa, não tem nenhuma pegadinha, ó, não tem nada aqui que vá te induzir ao erro. É só você pensar assim, se você ficar na dúvida. Você vem aqui e pensa assim, ó. Essa parte que está aqui é o seno. O seno varia de -1 até 1. Quando o seno for 1, repara que aqui está somando. Isso quer dizer que eu vou ter o meu custo máximo. Quando o seno for -1, está somando aqui. Vai subtrair 120, eu vou ter o meu custo mínimo. E aí fica bem fácil de responder a pergunta, ó. Dá uma olhada. O que vai ser o custo máximo? O custo vai ser máximo quando o seno, nesse caso é seno de πt sobre 2, for igual a 1. Vem aqui e descobre, ó, o que vai ser o custo máximo, então. Então, o custo máximo vai ser 200 mais 120 vezes 1. Então, o que vai ser o custo máximo? O custo máximo vai ser 320. Agora, eu preciso descobrir qual vai ser o custo mínimo. Entende? O custo vai ser mínimo quando o seno de π vezes t sobre 2 for igual a -1. Substitua, então, ó, o que vai ser o custo mínimo? O custo mínimo vai ser 200 mais 120 vezes -1. Então, o custo mínimo vai ser 200 menos 120. 200 menos 120 vai dar 80. Aí só toma cuidado, porque aqui ele quer respectivamente, né? Ó, ele quer o custo máximo e o custo mínimo. O máximo é 320, o mínimo é 80. Então, resposta correta aí, letra D. Tá vendo? Não tem segredo nenhum. Só tem que tomar cuidado se eventualmente tiver alguma pegadinha. Ah, Ju, como assim uma pegadinha? Vou te mostrar uma questão agora. Dá uma olhadinha nesse exemplo que caiu no Enem. Aqui também não tinha tanto perigo de errar, porque ele pedia as duas coisas. Meu medo é quando ele te pede ou só o máximo ou só o mínimo, você se confunde. Mas dá uma olhada, ó. A quantidade de certa espécie de crustáceos, medida em tonelada, presente num trecho de mangue, foi modelada pela equação, onde T representa o número de meses transcorridos após o início do estudo e W é uma constante. O máximo e o mínimo de toneladas observadas durante este estudo são, respectivamente. Então, ele quer o valor máximo e o valor mínimo. O que muita gente vai pensar? Ah, Ju, o valor vai ser máximo quando o seno for 1 e o valor vai ser mínimo quando o seno for -1. Não necessariamente, tá? E lembrando, podia ter um cosseno ali, que a ideia seria a mesma. Eu preciso que você entenda. Esse seno, ele está no denominador. Imagina, se isso aqui for 1, o meu denominador vai virar 10. Lembra, o numerador é o mesmo. Quanto maior for o denominador, menor vai ser o resultado. Quanto menor for o denominador, maior vai ser o resultado.
Então, entende? Quando o meu seno for 1, aqui embaixo vai ficar 10. Quando o meu seno for menos 1, aqui embaixo vai ficar 6 menos 4. 6 menos 4 é 2, o denominador vai ser menor. Se o denominador é menor, o resultado vai ser maior. Então, olha, o que vai acontecer quando o seno de W vezes T for igual a 1? Quando isso acontecer, a quantidade vai ser mínima. Ju, não entendi. Faz a conta, ó. Quantidade em função do tempo vai ser igual a 600 dividido por 6 mais 4 vezes 1. Então, a quantidade aqui vai ser 600 dividido por 10. O que vai dar essa quantidade? 60. Ju, é a quantidade máxima? Não, é a quantidade mínima. Como é que eu sei? Porque eu analisei a estrutura. Mas vem aqui para você ver, ó, imagina que agora o seno de WT seja igual a menos 1. Vai ficar Q de T vai ser igual a 600 dividido por 6 mais 4 vezes menos 1. Então, Q de T vai ser igual a 600 dividido por 6 menos 4. Q de T vai ser igual a 600 dividido por 2. 600 dividido por 2 vai dar 300. Observa, ó, isso aqui é a quantidade máxima, isso aqui é a quantidade mínima. Mais uma vez, tá? Ele me pediu as duas coisas, então eu não tenho tanto medo. Observa, ó, o máximo e o mínimo são, respectivamente, 300, que é o máximo, e 60, que é o mínimo. Letra D. Ah, Ju, é só isso? Gente, é só isso. Mas tem que tomar cuidado com a estrutura da função. Já falei. Como é que pode ficar difícil? Pode ficar difícil a partir do momento em que ele te pergunta quando que alguma coisa vai acontecer. Aí uma outra pergunta que você pode se fazer é assim, Ju, mas você só fez com seno. Tanto faz, gente. Seno e cosseno é a mesma ideia, tá? Para o máximo e para o mínimo é a mesma ideia. Agora, a gente vai ter que ver como é que funciona quando ele quiser saber coisas a mais. Como, por exemplo, em que instante... por exemplo, aqui ele está falando que o T representa o número de meses. Ele poderia perguntar em que mês que a quantidade foi máxima ou em que mês que a quantidade foi mínima. Aí a situação fica um pouco mais complicada, mas também não é nada que a gente não consiga fazer. Vamos dar uma olhada como é que funciona. Vamos dar uma olhada nesse exemplo que está aqui. Suponha que uma revista publicou um artigo no qual era estimado que no ano de 2015 mais X, com X variando de 0 a 10, o valor arrecadado dos impostos incidentes sobre as exportações de certo país, em milhões de dólares, poderia ser obtido por essa função. Caso essa previsão se confirme, então, relativamente ao total arrecadado a cada ano, considerado é correto afirmar que: letra A, o valor máximo ocorrerá apenas em 2021. Letra B, atingirá o valor mínimo apenas em 2 ocasiões. Letra C, poderá superar 300 milhões de dólares. Letra D, nunca será inferior a 250 milhões de dólares. Olha, esse modelo de questão, na minha opinião, é o pior tipo de questão que pode aparecer, porque não é questão de ser difícil ou fácil, tá? É porque é uma questão que não tem comando. Quando não tem comando, a gente vai ter que olhar alternativa por alternativa para ver ali qual delas que está correta, tá? Mas vamos lá. A função é essa. F de x igual a 250 mais 12 vezes o cosseno de π sobre 3x. Essa é a função. Aí o que ele fala na letra A? Letra A ele fala assim, ó, o valor máximo ocorrerá apenas em 2021. Ju, como é que eu vou adivinhar isso? Não é adivinhar, é você entender. Quando que o valor vai ser máximo? O valor vai ser máximo quando esse cosseno aqui for igual a 1. Eu sei disso porque aqui tem um mais. Se tivesse um menos, o máximo seria quando o cosseno fosse menos 1. Mas tem um mais. Então, o cosseno
de π sobre 3 vezes x tem que ser igual a 1. Aí você fala assim, tá, Ju, mas aí ele quer saber o valor máximo? Não, mas ó, dá pra gente descobrir o valor máximo. O que seria o valor máximo? O valor máximo seria 250 mais 12 vezes 1. Então, o valor máximo dessa função vai ser igual a 262. Embora ele não tenha pedido, com essa informação eu consigo eliminar alguma alternativa aqui, ó. Olha essa letra C. Poderá superar 300 milhões. Não dá para superar 300 milhões, gente. Qual que é o valor máximo? O valor máximo aqui seria 262. Então, essa aqui com certeza é falsa. Então, já eliminei uma alternativa, tá? Mas a questão tá querendo saber é se esse máximo ocorre em 2021. Ju, como é que eu vou saber se ocorre em 2021? Agora você vai ter que pensar. E aí, para você pensar, um conselho é você pensar aqui, ó, no ciclo trigonométrico. É lógico que tem gente que sabe isso aqui bem mais rápido, tá? Mas se você precisar, não hesite em usar aqui o seu ciclo trigonométrico. Observa, para que a função tenha valor máximo, o cosseno tem que ser igual a 1. Lembra, o cosseno a gente olha no eixo x e o seno a gente olha no eixo y. Cosseno igual a 1 é aqui, ó. Para ter, imagina, ó, aqui vai ser 1. Para ter essa extremidade, tem duas possibilidades. Ou vai ser 0, ou vai ser 360. Como a gente está lidando em radianos, ou vai ser 0 radianos ou 2π. Você vem aqui e resolve, ó. Vê se você consegue entender. Para que esse cosseno dê 1, quem está aqui dentro tem que ser 0 ou 2π. Confere. Ficaria algo assim, ó. π sobre 3x tem que ser igual a 0. Multiplica cruzado, πx vai ser igual a 0. O que dá o x? 0. X igual a 0. X igual a 0 seria o ano de 2015, né? Lembra que o ano é 2015 mais x. Então, no ano de 2015, a arrecadação aí vai ser máxima. É o único ano? Não. Tem uma outra possibilidade. Qual que é a outra possibilidade? π sobre 3x vai ter que ser igual a 2π. Multiplica cruzado, vai ficar πx vai ser igual a 6π. Então, x vai ser igual a 6π, né? Dividido por π. π cancela com π. X vai ser igual a 6. Aí, observa, cuidado com a sutileza, tá? Quando x for 0, vai dar o ano de 2015. Quando x for 6, vai dar o ano de 2021. Então, de fato, no ano de 2021, a arrecadação vai ser máxima. Agora, cuidado, tá? Por quê? Olha a sutileza da pergunta. O valor máximo ocorrerá apenas em 2021. Falso. Então, já achei duas alternativas falsas, né? Se a gente quiser, dá para eliminar mais. Por exemplo, dá uma olhadinha para essa letra D, que eu aproveito e te mostro. Essa letra D, ele fala assim, nunca será inferior a 250 milhões. Não sei, gente, será que não? Vamos pensar aqui o que seria o faturamento mínimo. O faturamento vai ser mínimo quando o cosseno de π sobre 3x for igual a menos 1. Quando isso aqui for igual a menos 1, o que vai dar esse faturamento mínimo, hein? O faturamento mínimo vai ser igual a 250 mais 12 vezes menos 1. Então, o faturamento vai ser mínimo igual a quanto, hein? Vai ser 250 menos 12. 250 menos 12 vai dar 238. Olha o que ele fala. Nunca será inferior a 250 milhões. Está errado. Você nem precisava fazer a conta. Por que que não? Era só você observar. Se isso aqui fosse menos 1, aqui ia ficar 250 menos 12, que daria menor do que 250. Então, só nos resta a letra B.
Vamos tentar ver agora por que que é a letra B, né? A gente fez por exclusão. Na sua prova você pode fazer isso, né, gente? Depois que você achou, já eliminou todo mundo, você vai direto. Mas vamos ver por que que seria a letra B. A letra B fala que atingirá o valor mínimo apenas em 2 ocasiões. Vamos pensar. Lembrando ó, que o x tem que pertencer a esse intervalo que vai de 0 até 10. Para obter aqui o mínimo, a gente viu que o cosseno tem que ser igual a menos 1. Vamos pensar aqui, ó. Cosseno de π sobre 3x igual a menos 1. Lembra aí para mim do ciclo trigonométrico. Para o cosseno ser igual a menos 1, tem que estar aqui, ó. E aqui é o 180, é o π. Então, você vem aqui, ó, iguala, vai ficar π sobre 3x vai ter que ser igual a π. Aí, observa, vou passar para lá multiplicando, vai ficar π vezes x igual a 3π. π cancela com π, x igual a 3. X igual a 3 seria 2018, né? Porque lembra, é 2015 mais 3, porque é 2015 mais x. Então, o ano seria 2018. Ok, já sei que em 2018 o valor vai ser mínimo. Só que alguém pode olhar e falar assim, Ju, mas estranho, porque aqui está falando em 2 valores, eu não consigo ver outro. Lembra, a gente não precisa parar na primeira volta, a gente pode continuar. Por exemplo, imagina que eu dei uma volta completa e depois mais π. Pensa comigo, uma volta completa seria 2π, mais π vai dar 3π. Então, se quem tiver ali dentro for 3π, eu consigo o valor mínimo também. Multiplica cruzado, vai ficar πx igual a 9π. Π cancela com π, x igual a 9. Aí, observa, x igual a 9 está dentro da minha projeção? Sim. Então, são essas. Alguém pode falar assim, Ju, mas e se der mais de, sei lá, e se der mais de uma volta? Por exemplo, imagina que eu dê 2 voltas, seria 4π. E andasse mais π, 5π. Quem está ali dentro, ó, π sobre 3x igual a 5π. Vê se vocês entendem. Dá uma volta completa, 2π. Mais uma volta completa, 4π. Mais π daria 5π. Aqui também, gente, a arrecadação seria mínima. Só que não serve. Por que que não serve? Porque teria que ser daqui a 15 anos. E, repara, o x só vai até 10. Por isso que só tem 2 ocasiões. Então, resposta correta aí, letra B. Ó, uma questão um pouco mais difícil, tá? Mas uma dica. Na prova, eu nem ia perder muito tempo. Eu ia eliminar o que desse ali e ia marcar o que sobrasse, tá? Na prova, você tem que usar alguns artifícios assim para que você consiga fazer de forma mais rápida. Mas não terminou, não. Quero te mostrar outros exemplos para que qualquer situação envolvendo essa ideia que apareça para você, você não tenha dificuldade para resolver. Vamos dar uma olhadinha numa do Enem agora. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa com preços elevados, ora é abundante com preços mais baixos, o que ocorre no mês da produção máxima da safra. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de certo produto sazonal pode ser descrito pela função P de x é igual a 8 mais 5 vezes o cosseno de πx menos π sobre 6, onde x representa o mês do ano, sendo x igual a 1 associado ao mês de janeiro, x igual a 2 o de fevereiro e assim sucessivamente até x igual a 12 associado ao mês de dezembro. Na safra, o mês de produção máxima desse produto é. Então, vamos com calma, tá? Aqui tem uma pegadinha gigantesca. Repara, ele falou que ele te deu a função do preço. Ele falou que o preço vai ser igual a 8 mais 5 vezes o cosseno de πx menos π sobre 6. Essa aqui é a função que ele me deu. Aí, o que ele conta? Ele quer saber quando que vai haver
produção máxima. Que muita gente fez? A pessoa falou assim, a produção vai ser máxima quando o cosseno for 1, e aí tá resolvido, vou resolver a partir daí. Calma, muita calma. Por quê? Por um detalhe, essa função que ele te deu não é a função da produção. A função que ele te deu é a função do preço. O problema, gente, é que ele colocou duas coisas com a mesma letra para te induzir ao erro. Entende? Você está lá preocupado em descobrir produção máxima. Você nem para pensar que, na verdade, ele te deu foi o preço. E aí você vai ter que tomar bastante cuidado. Por quê? Entende? Para a produção ser máxima, o preço tem que ser mínimo. Ah, Ju, como assim? Está escrito no texto. A produção é máxima quando o preço é mínimo. Ou o preço é mínimo quando a produção é máxima, que dá no mesmo. Então, aqui é que estava a grande maldade dessa questão. Repara, se eu quero que a produção seja máxima, eu preciso que o preço seja mínimo. E para o preço ser mínimo, esse cosseno tem que ser igual a menos 1. Agora entende. Existem duas perguntas que ele poderia te fazer. Ele poderia te perguntar assim, olha, qual é o preço mínimo desse produto aí? Se ele quisesse saber qual era o preço mínimo, estava fácil. O que seria o preço mínimo? Seria 8 mais 5 vezes menos 1. Então, o preço mínimo seria 8 menos 5. Então, o preço mínimo vai ser igual a 3. Só, gente, que cuidado, tá? A questão não está te perguntando qual é o preço mínimo. A questão está querendo saber em qual mês que a produção foi máxima. Ou seja, eu preciso saber em qual mês que o preço foi mínimo. E aí, como é que eu vou fazer isso? Mais uma vez. Você vai vir aqui e vai pensar no seu ciclo trigonométrico. Pensa aqui no ciclo trigonométrico para mim. Eu preciso que o cosseno seja igual a menos 1. Cosseno igual a menos 1 é quando o ângulo for 180, ou seja, quando for π. Então, na prática, πx menos π sobre 6 vai ter que ser igual a π. E aí eu vou resolver aquela equação que está ali. Como é que a gente resolve isso? Multiplica cruzado. πx menos π igual a 6π. Passa para lá, πx igual a 7π. O que vai dar o x, hein? X igual a 7. Aí, cuidado. Janeiro é o mês 1, fevereiro é o mês 2 e assim por diante. Então, aqui é o mês 7. O mês 7 vai ser o mês de julho. Ah, Ju, aqui não tem nem que tomar cuidado, né? Porque é óbvio, né? Mês 7 é julho. Cuidado, tá? Porque eles podem começar a contar a partir de um outro valor. Por exemplo, eu já vi situações em que eles chamam janeiro de 0, aí fevereiro é 1. Cuidado com isso, tá? Aqui eu pude fazer direto porque ele me contou, ó. X igual a 1 é o mês de janeiro. Então, aqui tá do jeito normal, né? X igual a 7 vai ser o mês de julho. Então, resposta correta, letra D. Qual que era o perigo dessa questão? O que muita gente fez? A pessoa confundiu preço com produção. E aí pensou assim, a produção tem que ser máxima, então o cosseno vai ter que ser igual a 1. E aí a pessoa errou. Toma bastante cuidado com esse tipo de pegadinha, porque é aqui que eles vão tentar te induzir ao erro. Em geral, assim, em termos desse tipo de pergunta de máximo e mínimo, isso aqui é o que de mais complicado pode acontecer. Descobrir valor máximo ou valor mínimo é bem fácil. Toma cuidado com a estrutura da função e responde a pergunta que ele te fez. Descobrir quando que vai ter valor máximo ou quando que vai ter valor mínimo vai depender do ciclo trigonométrico. Você vai ter que analisar, porque você vai ter que pensar quem tem que estar dentro do parênteses ali. Ou seja, quem tem que ser o ângulo para que ocorra valor máximo ou quem tem que ser o ângulo para que ocorra valor mínimo. Para a gente fechar, eu vou mostrar aqui uma situação na qual ele te dá a função,
só que a função está faltando um pedaço. E aí, para você resolver, é bem provável que você tem que descobrir quem é esse pedaço que falta. Aqui uma questão aberta. Você sabe que no Enem não vai ser assim, né? Mas ele pode te cobrar do mesmo jeito. Como assim? Ele pode te dar o mesmo enunciado e incluir ali no enunciado a informação que falta para você descobrir o pedaço que tá faltando na função, e mesmo assim você tem que resolver. Vamos dar uma olhada. No hemocentro de um hospital, o número de doações de sangue tem variado periodicamente. Admita que nesse hospital, no ano de 2007, esse número de janeiro t igual a 0 a dezembro t igual a 11 seja dado aproximadamente pela expressão S é igual a lambda menos o cosseno de t menos 1 π sobre 6, sendo lambda uma constante positiva, S em milhares, isso aqui é importante, e t em meses, com t variando de 0 até 11. Lembra daquilo que eu falei, ó? Aqui eles estão chamando janeiro de 0 e dezembro, ao invés de ser 12, é 11. Então, tome bastante cuidado com situações assim, tá? Letra A. Determine a constante lambda, sabendo que no mês de fevereiro houve 2.000 doações de sangue. Então, vamos com calma aqui, ó. A função é essa. S é igual a lambda menos o cosseno de t menos 1 π sobre 6. Eu preciso descobrir quem é esse lambda. Eu vou usar a informação que ele deu. No mês de fevereiro, lembrando, em fevereiro não é o mês 2, fevereiro é o mês 1. Então, no mês de fevereiro, t igual a 1, houve 2.000 doações. Aí, cuidado, porque muita gente vai fazer assim, Ju, entendi. Eu vou substituir aqui, 2.000 igual a lambda. Não. Nada disso. Por que não? Porque o S está em milhares. Se eu quero trocar o S por 2.000, eu coloco só 2. Então, 2 vai ser igual a lambda menos o cosseno de... No lugar do t, eu estou colocando 1. Vai ficar 1 menos 1 π sobre 6. Então, 2 vai ser igual a lambda menos o cosseno. Aqui vai dar 0, né? Porque vai ficar 0 vezes π dá 0, dividido por 6 dá 0. Então, 2 vai ser igual a lambda menos cosseno de 0. Ju, como é que eu vou descobrir isso? Faz aqui um esboço de um círculo trigonométrico. Precisa ser nada muito bem feito não, tá, gente? Até porque na prova você não vai ter muito recurso para utilizar. Então, faz aqui um esboço do seu círculo trigonométrico e pensa. Eu preciso saber quanto que vale cosseno de 0. 0 está aqui. Cosseno de 0 é 1. Lembra que o cosseno a gente olha no x. Passa para cá, 2 mais 1 vai ser igual a lambda. Então, 3 é igual a lambda. Ou seja, o pedaço que estava faltando ali é 3. Agora, nós temos a função. O que vai ser a função, hein? A função vai ser S, vai ser igual a 3 menos o cosseno de t menos 1 π sobre 6. Aí você deve estar pensando, tá, Ju, agora o que eu faço? Pois é, vamos dar uma olhada na segunda pergunta. Olha a pergunta. Em quais meses houve 3.000 doações de sangue? Então, eu quero saber quanto que vale o T quando a quantidade de doações foi igual a 3. Você vem aqui e resolve, ó. Como é que eu vou resolver isso, Ju? Só substituir, galera. Dá uma olhada. 3 vai ser igual a 3 menos o cosseno de t menos 1 π sobre 6. Vou passar o cosseno para um lado, 3 para o outro. Vai ficar cosseno de t menos 1 π sobre 6 vai ser igual... Ó, eu passei o cosseno para cá e vou passar o 3 para lá. Vai ficar 3 menos 3 e 3 menos 3 é 0. Aí agora, observa, eu quero que o cosseno seja igual a 0. Você vai olhar aqui no círculo trigonométrico. Que ângulo ou quais ângulos que tem o cosseno igual a 0? 90 graus e 270. Pensando em radianos, π sobre 2
E aqui é 3 vezes 90, então é 3π sobre 2. Vem aqui e substitui, ó. T menos 1 π sobre 6 vai ser igual a π sobre 2. Ó, esse π que está multiplicando eu já vou cortar de uma vez. Vai passar o 6 para lá, vai ficar t menos 1 vai ser igual a 6 sobre 2. T menos 1 igual a 3, então t igual a 4. Guarda essa informação aqui. Depois, a outra possibilidade. A outra possibilidade é t menos 1 π sobre 6 ser igual a 3π sobre 2. Aqui está multiplicando, π cancela com π, vai ficar t menos 1, vai ser igual a 6 vezes 3 dá 18, 18 sobre 2. Então, t menos 1 vai ser igual a 9. O que dá o t, hein? 10. Aí, todo o cuidado do mundo agora. Por quê? Porque na nossa ânsia de marcar a resposta, que nem é uma questão aberta, mas a nossa ânsia de marcar a resposta, vai ter lá a resposta abril e outubro. Só que não é essa a resposta. Por que que não? A gente achou que tem que ser o mês 4 e o mês 10. No mundo normal, o mês 4 é abril e o mês 10 é outubro. Mas aqui está atrasado. Então, cuidado. O mês 4 é maio. Ah, Ju, de onde você tirou isso? Eu vou te explicar. E o mês 10 é novembro. Então, a resposta correta aí é maio e novembro. Se você ficar na dúvida, você vai ter que fazer um rascunho aqui, ó. Janeiro é o mês 0, fevereiro é o mês 1, março é o mês 2, abril é o mês 3, maio é o mês 4, junho é o mês 5, julho 6, agosto 7, setembro 8, outubro 9, novembro 10 e dezembro 11. Se precisar, você vai listar para mim, mas você não vai morrer na praia, você não vai fazer essa conta toda para no final errar por causa de uma sacanagem do enunciado da questão, tá?